Olá, meu nome é Paulo. Olá, meu nome é Luiz. E eu sou o Misael. E hoje a gente veio aqui no canal contar a história de João e Maria. As 3 versões que a gente conhece e uma brinde que foi realmente adaptada para ficar tosca, realmente. Sim. Todas têm final feliz, não é, Paulo? Você tá querendo... Não, é que tipo assim, Ele a gente tá querendo ativar o gatilho do Paulo. É porque a gente tava fazendo a O Paulo pesquisa. gosta de ver a desgraça acontecer. A gente tava fazendo a pesquisa e eu tava crente que na versão dos irmãos Green as crianças morriam. O só final que era uma merda. Só que Não, mas a bruxa morria queimada. Não, é porque na verdade, essa é pelo a que eu primeira entendi, pelo que eu entendi de pesquisa minha, as crianças morrem no final na versão Deep Web, né? Tipo, pegaram ali com a música do Ipton no final. Porque quando nós tava fazendo a pesquisa lá, a gente viu em vídeos também, a gente não só viu em textos, claro, porque a gente também foi buscando referências. E em uma dessas versões a gente não viu se o que acontece depois, se as crianças morrem, se a bruxa morre, porque numa das primeiras histórias, que foi não vou dizer uma adaptação do conto original, as crianças conseguem matar a bruxa, e a bruxa era na verdade a madrasta delas, que era uma coisa bem interessante, né? E também tem um significado muito legal lá nas antigas, né? É verdade que... É questão de... tipo uma moral da história, Isso, né? a moral da história. Todo desenho tem uma moral. Mas naquela época mesmo era bem a moral da história, bem focada nisso, como... você fez alguma coisa errada, você vai pagar pra ele. Exato, tipo... tudo tem sua consequência. Você não come a casa de uma senhora no meio de uma floresta à noite. Só que interessante é que isso... interessante é que recomendo. isso só tem na história da Disney, essa casa de doce. Não tem na versão original. A versão original, a bruxa... Eles quiseram deixar mais doce. É porque, tipo assim, eu acho que ia ser meio difícil de deixar uma casa de doce inteira, entendeu? Era difícil de engolir. Não, imagina. Era difícil de engolir essa Você história. tá no meio do mato, na selva, o sol batendo de 6 da manhã até as 6 da tarde, na casa de chocolate, eu acho que não ia dar muito Eu já certo, ia não, tá achar ligado? estranho se eu encontrasse uma fodida casa de doce no meio da estrada. Eu não vou ficar aqui, Não. dá licença? Eu já acharia estranho de achar uma casa no meio da floresta. Começa por aí. Exatamente. Se uma tem senhora isso. sair de lá de dentro, minha alma sai do meu corpo. Não, a gente foi fazer... Fica só o corpo, a alma vai Só embora. lembrando que a gente foi fazer ensaio fotográfico e a gente achou umas 500 casas, uma longe da outra, num ambiente... Meio sombrio, Sim, e a gente... sem falar do passarinho bugado lá. Nossa, aquele passarinho... Meu Deus. Não, a gente vê nas casas. Nossa, ele daria uma foto muito linda. A gente nem... Exato. Será que tem alguém lá dentro pra E se uma fazer senhora isso? sai de lá de dentro oferecendo alimento, você Exato. aceitaria? Essa é a moral da Trauma, história. Não, É ela uma- nem precisaria oferecer a comida, né? Não, Luiz? Zoeira. Entendeu? Não precisaria. Se eu agora sentisse do um leve cheiro de batata com bacon. Exato. A gente conseguiu fugir Uma da... pizza, imagina aquela pizza de mussarela. mussarela, pepperoni. Meu Deus. Mas lembrando que era doce, né? Não sei se vocês já viram um filme aí, Maria... Pão de queijo. Maria- Se fosse pão de queijo, o menino ia cair na hora, cara. Ia cair de banco. Vai, não. Pãozinho Mas- de queijo aqui pra nós e... Café é ruim. Não, café não é ruim. Café é bom, né? Você nunca tomou cafezinho com pão de queijo, Já. você não é mineiro de verdade. Mas eu não sei se vocês já viram o filme Maria e João. Tem o filme João e Maria, que é Os Caçadores de Bruxa, e Maria e João, que a bruxa, ela não exatamente sequestra as crianças, não sequestra, ela as convida pra É da mesma comer. forma que acontece. Sim. A convida, entre aspas, Só- fazendo aspas. só que na história Vocês tem estão um... com fome, tipo... É sempre cara, assim, cara. Eu fico preocupado, você tá no meio da floresta, você não vê nada, você não vê ninguém. E do nada aparece uma velhinha bondosa oferecendo comida. Só que aquela velha não tem uma cara de bondosa, Suspeita não. real. É tipo Suspeita. assim, é que nem, por exemplo, o pessoal fala que é meio que preconceito, né? Mas será que naquela época não tinha as mães que ensinavam que você não podia pegar a balinha de Cosme e Damião? Seu couro. Não pega a balinha, entendeu? Vai pra sua casa. Não pega a balinha, passa não pega a direto, porra da balinha. Ele vai te oferecer um saquinho de balinha. Você fala, foi mal, cara. Eu já tô com um monte de cara e vou meter o pé. Não aceite bala de boas velhinhas. Por quê? Porque ela pode estar querendo sacrificar algum espírito. Ela tá querendo Ou ela comer pode ser um você. espírito canibal. Exatamente. Então, mano, tipo, se a gente parar pra pensar na história toda de João e Maria,
A gente lembra lá da antropofagia, que era uma coisa muito recorrente naquele tempo lá dos irmãos Grimm, que eles realmente contavam coisas que aconteciam na realidade deles, né? Que, tipo, o povo lá gostava de histórias. Os tipo, irmãos Grimm passavam na Idade Média? eu acho que era, né? Era no... Histórias passavam, não me recordo. Tipo, é meio difícil de descrever, mas se fosse escolher, assim, seria na Idade Média. Porque, tipo assim, se a gente for ver, o feudalismo e a monarquia estavam em alta. Era aquele tempo que tinha camponeses. O feudalismo era ótimo. Tinha as castas de camponeses e os cavaleiros, e, tipo, era todo mundo diferente entre si. Por exemplo, um soldado do rei, ele era mais honrado que um camponês, mas ele não chegava perto, assim, de um lorde da família real, Sim. tá ligado? E, tipo, naquela época o povo gostava muito de histórias. Tipo, tinha bardos lá na era medieval, que era cantores, né, que eles iam em... qual é que era o nome dos bares que eles davam antigamente? Não era bar, era taberna. Isso, taberna. E eles cantavam muito. Aí nessa época também os irmãos Grimm, eles iam lá e contavam história. Hoje em dia a gente fala contar causa. Já chegou em algum idoso e contar aquelas causa, histórias de fogueira. Que eles contavam. melhor coisa Tipo assim, aquilo que o seu avô contou pro seu avô, que o seu bisavô contou pro seu avô, hoje em contou dia pro seu isso pai. tá morrendo. Exato. Acontecia isso em muita cidade pequena. Na minha cidadezinha, lá em Santa Bárbara do Leste, não era Santa Bárbara, do Leste, acontece isso direto, mas tipo, tá morrendo. Tá uma coisa Tipo, que tá morrendo. não é exatamente na minha família, mas tipo, tem uma parte que eles contam lá de Águas Vermelhas, que é o bicho da carneira. Minha mãe me contava isso, falava um monte de coisa. Eu até mandei isso, que a gente ia gravar um tema dele. A gente pega aqui no Brasil, a gente, por exemplo, a gente tem muitos exemplos desse tipo de história. A gente tem uns mais inofensivados, assim, podemos dizer, tipo Saci, Curupira, Yara, Boto. Boto não é tão inofensivo, acho que ele era Zeus. Exatamente. Disfarçadão. A mitologia grega morreu, vamos pro Brasil. Vamos pro Brasil. Onde é a vítima que é a Quer aprender a desmonetizar então, o seu canal? Arrasta pra cima aí. Mas então, mano, tipo... Já fugimos do assunto. Mas, tipo assim, a gente tem esse tipo de história. Por exemplo, Mula Sem Cabeça e tal. Sem Cabeça, inclusive, bizarro. na roça tinha, tipo, muita gente que contava que já tinha visto Mula Sem Cabeça, que já tinha visto lobisomem. A parte religiosa é porque eu não sabia, eu aprendi esse tempo atrás que era porque uma mulher casou com um padre, se eu não me engano. Mas as, tipo, Catas Altas, por exemplo, lá até hoje, tipo, pessoas idosas falam que ouvem barulho de correntes, essas coisas. Eu adoro escutar história de gente velha. Tipo, exato. Assim, porque eu entro na história, é muito da hora. E tipo, a gente não pode falar assim, é mentira isso, é verdade. Porque a gente não tem... Inclusive, eu queria dizer que, botar tipo um assim, parênteses, que nossa pessoa velha, a minha mãe tem histórias, minha mãe tem 31. Exato, a minha mãe isso. tem A minha mãe histórias, também. tipo assim, são tipo muito cabulosas, que ela já viu a mãe dela, que morreu quando ela tinha 7 anos de idade, por exemplo. A minha vizinha, ela tem uma história exatamente igual. E ela conta a história que ela via... Ela conta a história que ela via a mãe dela e tal. Ela falou que mas, tipo assim, recentemente também ela viu. Obviamente a gente sabe que algumas coisas são geradas pelo trauma psicológico, mas eu particularmente sou o cara daqui que não acredita em tudo, porém eu também não duvido das possibilidades de nada. Sim, você é tipo um agnóstico. Eu acredito que o nosso mundo ele é muito inexplorado e tem muita coisa que a gente não conhece, entendeu? A gente não sabe explicar. Vai ver uma coisa muito banal, tipo uma coisa muito simples pra se explicar. Verdade, e a gente não sabe porque, disso. tipo assim, a gente não teve acesso à informação completa. A gente tem, por exemplo, se a gente for ver, o mundo ele é guiado pelo caos, tá ligado? Então, até na mitologia grega, o principal mundo ele é guiado deus pelo lá... caos, só que aparentemente o caos não é exatamente um caos. É um caos organizado, entendeu? Ele acontece em eventos específicos com isso encaixa muito em física. É simples. É só você pegar assim, tipo, a cada número de anos a Terra passa por uma extinção em massa que extingue a espécie mais abundante. Essas mais são pra vocês que falaram que iriam rir até 2020. Exato. Sim, é que nem, tipo, tem aquela teoria lá que fala que o mundo é premeditado, que tá tudo num livro e isso já se sabe o que vai acontecer. Eu não acredito nisso. E tem esse necessariamente caos que fala nisso, que entendeu? as partículas, que pode explicar por causa das partículas, que elas mexem em forma aleatória, literalmente aleatória, que elas não têm um padrão a ser seguido. Então, tipo, você pega, sei lá, por exemplo, o fato de que, sei lá, você não sabe a verdadeira forma da partícula até você observá-la, entendeu? Sim. Tipo isso. Então, esse tipo de coisa. Mas aí, tipo assim,
você voltando pra nossa realidade, tem muita coisa que a gente não sabe explicar, e é daí que vem essas histórias, entendeu? Que as pessoas têm assim, não, mas a mitologia foi feita pra explicar uma coisa que não tinha explicação naquela época. Não, e hoje em dia tem coisas que não tem explicação até hoje, tá ligado? E até hoje não faz nenhum sentido e tá aí, cara. Tipo, você olha e você fala assim, não faz sentido, mas acontece, entendeu? É a coisa mais normal do mundo, assim, de acontecer. E talvez um dia a ciência tenha a explicação e talvez não, tá ligado? Provavelmente quando tiver, e mesmo ou assim, não tiver, a gente não vai estar aqui mesmo. E quando tiver, eu ainda acho que ainda vai continuar os casos. Alguns eventos que não vão ter explicação nenhuma. Sim, tá e tipo, eu queria estar falando lá do João e Maria, que nessa realidade que eles viviam, era tipo, a gente pensa assim em canibalismo. Aqui no Brasil tinha bastante disso que a gente chama de banquete antropofágico, que é a alimentação de pessoas religiosamente, que você consome. Se eu consumo você, eu pego uma certa habilidade sua, e nisso também, isso é no Brasil. E imagina lá nos tempos antigos que o povo colocava tudo de colocava lá Deus e demônio, eles dividiam isso. Imagina como era bizarro a gente imaginar um canibalismo com criança ainda por cima. É uma coisa que você para pra pensar, é uma história, mas uma história que contou a realidade, mas de uma forma não que só para demonstrar uma coisa. Eles realmente colocavam em prática na história o que acontecia com eles. E eu acho legal essa coisa da Disney, independente da história, não mudar, porque na história da Disney a bruxa quer comer as crianças. Sim, mas ela só que tipo assim, mas é porque tipo assim, cada tem a sua explicação. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente pegar assim, a gente tem algumas culturas que tem a aversão à feitiçaria, por exemplo, há algumas culturas que pode ser considerada feitiço. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem religiões que são ascendentes da África e tal. E aí, tipo assim, por que meio que rola essa paranoia, entendeu? Porque, tipo, você pega e vai ler uns livros do passado e você descobre que tinha uma galerinha lá que sacrificava crianças aos seus deuses pra ganhar poder, tá ligado? Tipo, pegava e falava assim, não, vou estripar a criança aqui. Mas o problema é que pra eles era normal, eles não tinham, tipo assim, cara, será que isso é ruim? Exato. Mas que é meio óbvio de você pensar, mas tipo, hoje é óbvio. Antes não era óbvio. Antes era uma cultura mas eu porque acho... na verdade, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que muitas das coisas eram criadas, tipo, por exemplo, vamos pegar João e Maria, uma velha no meio da floresta que se alimenta de crianças, tá ligado? Tipo, a gente pode partir da teoria também que isso foi uma história de pescador criado pelos pais para impedir que as crianças fossem pra floresta, entendeu? Porque, tipo assim, é tipo o velho do saco. Se você for pra floresta, você vai encontrar uma velha que vai te matar e agora comer você. Tipo, mas sim, mano, e a gente vai ver essas histórias hoje em dia e fala, caralho, isso é muito tosco. Tipo, a loira do banheiro que passava no Gugu, claro, que era... A gente fazia... tipo, eram umas histórias Eu lembro que quando eu era criança, eu morria de medo disso. Hoje em dia, só vai relembranças. Nem lembrança eu tinha, porque, sei lá, pra mim... mas o que o Misael falou dessas partes dessas religiões, eu penso que eu não acho tão validante a gente julgar tanto a religião afro que a gente tem no Brasil, porque o cristianismo também teve bastante dessas coisas, mesmo que foi da igreja greco-romana, né, greco-católica, greco-romana. Na verdade não era, mas é que na verdade é tipo, o pessoal tem uma, por exemplo, se a gente for ver o Vaticano em Roma até hoje. Então, tipo assim, essa parte mais escura da igreja se deu não pela interferência da igreja no Império Romano, mas da interferência do Império Romano na igreja, entendeu? Porque, tipo assim, o Império Romano meio que viu o seguinte, se você não pode vencê-los, una-se a eles. Então, não, eles tentaram matar, não deu muito certo. Mas então, eles viram, não podemos vencê-los. Aí eles começaram a matar pessoas, julgando que elas fossem... Não, mas é que tá, tipo, os romanos tentaram matar os cristãos, certo? Mataram um monte, e não deu certo, não funcionou. Daí eles se uniram a eles e meio que
começaram a, tipo, incentivar eles a aplicar a justiça divina. E entendeu? tipo assim, porque o certo... Eles não gostavam de ser caçados, mas começaram a caçar. Não, mas é porque, tipo assim, biblicamente falando, se a gente for ver, o Império Romano, ele tava fazendo a mesma coisa. Ele tava executando a justiça divina quando ele caçou os cristãos. Porque os cristãos podiam ser considerados escritamente errados pelas escrituras antigas, certo? Porque, tipo, enquanto as escrituras antigas tinham destruição e caos e mata todo mundo, agora tinha, cristã falava amor. Ame todo mundo, entendeu? E aí tipo, eles falaram, colocavam também... vamos matar essa galera aí porque isso vai dar ruim, vai dar bosta. Porque, tipo assim, acho que talvez porque eles já tinham medo que a gente tem hoje, que é o medo da superpopulação, certo? Tem gente demais no mundo, eles falam assim, não, amor demais é ruim pros negócios, certo? Aí, tipo assim, quando eles meio que entraram na igreja ali, porque os cardeais e tal, os bispos da igreja deram autorização ali, eles começaram a trabalhar junto com o Império Romano. O Império Romano começou a dar a eles a mesma, vamos dizer assim, a mesma ideia. Tipo, você mata o que você não gosta, entendeu? Você pega o que você não gosta, você vai lá e mata, entendeu? A gente matava vocês porque a gente não gostava de vocês, agora a gente gosta de vocês, pô. Aí vocês vão pegar quem vocês não gostam e vão matar. Até gostarem de você. Exatamente. E eles conquistavam... Não, tipo assim, o Império Romano, eles tinham muito disso, de adaptar a religião deles com a religião dos escravos. Tipo, que nem na Grécia lá, eles escravizavam os gregos e adaptavam a mitologia deles com a mitologia romana. Aí daí que saiu a mitologia greco-romana. Aí eles iam e pegavam outros lá e ia adaptando, pra não ficar... se você não vai cultuar os nossos deuses à força, a gente vai adaptar os seus deuses com os nossos. E, tipo, dava certo até um certo ponto. Não é errado falar isso. Só que, isso. tipo assim, partindo da premissa da existência dessas religiões mais primitivas, não necessariamente se a gente for considerar a Inquisição, porque, tipo assim, se a gente for considerar a Inquisição e as Guerras Santas, não eram mortes em sacrifício a uma divindade, entendeu? Era literalmente... Era morte em nome de uma divindade. Não em nome. Tipo, a gente não gosta, a gente mata. Simples assim, tá ligado? Tipo, aquela frase é o Deus Vult, ou em nome de Deus. Literalmente... Não põe o nome de Deus em vão. Mas, tipo assim... Pode se referir a qualquer coisa, tá ligado? Só que a gente tá falando especificamente feito para uma divindade, sim, entendeu? Tipo, uma divindade com um nome específico. Porque, tipo assim... Deus é um nome vago, certo? Deus não é nem um nome, é um cargo, entendeu? É uma função. Então o nome é vago. Então, tipo, é para um ser específico. Então, por exemplo, na época antiga tinha Baal, que tinha os Baalins que adoravam ele, tinha Moloque, por exemplo, e tal. E tanto Baal quanto Moloque, os sacerdotes deles exigiam um sacrifício de crianças. Sim, verdade, tem isso. Entendeu? Mas, tipo assim, então, na parte da religião, das religiões que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, de falar assim, mas elas são ruins e tal. Tipo, eu não tô, tipo... Eu só quero deixar claro que eu não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que existe a associação. Sim, mas o povo... Claro eu tô falando, não você que tá falando, mas eu tô falando assim, que na visão do povo, essas religiões, elas praticam mal, mas, tipo assim, a gente também fazia isso. A macumba, entre aspas, assim, vamos usar o nome assim... fez macumba pra mim e tal, quer que eu morra. E na religião católica também, na cristã que a gente usava, não gosta, quero que você morra. Hoje, e aqui na macumba também tem disso, não gosta, morre. Só que aí que, tipo assim, por exemplo, mas aí é que tá, na religião cristã foi a galera que entendeu errado, entendeu? Não é pra você virar assim, não gosto de você, eu quero que você morra. Se você não gosta da pessoa, errado, você tem que viver com ela do mesmo jeito, se vira, cara. O problema é só seu. Entendeu? Deus não tem nada a ver com isso. Mas, tipo assim, esse não é nem o caso aqui, entendeu? Tipo, o que eu tô dizendo é que, tipo, muitas dessas histórias surgiam pra afastar as pessoas. Porque, por exemplo, você pega assim, você vive aqui no Brasil, certo? E mesmo com que a gente citou aqui, as religiões afro que a gente tem aqui, até onde se sabe, elas fazem sacrifícios de animais, então sacrifício de animal. E, tipo, você tá aqui no Brasil, onde é um país onde não se sacrificam pessoas, assim, vamos dizer assim, exceto pelas culturas antigas que a gente tem aqui da antropofagia e tal. E aí você tem seu filho, e você mora bem no limite.
Logo do lado, você tem um país que segue uma outra religião que tem essas práticas de sacrificar criança e tal. Então você criaria a história mais bizarra possível para manter a criança longe de lá, entendeu? E na verdade, mesmo que eles não pratiquem tais atos, talvez, tipo assim, seja só por um acordo de paz, por 2 países em guerra, qualquer um que passe da fronteira, toma um tiro e morre, você vai criar a história mais bizarra possível para tirar o incentivo da criança de lá, entendeu? Então, talvez seja essa a moral da história. É simples, é que nem a gente pegar o que aconteceu com João e Maria. Eles ficaram em casa, entendeu? Eles ficaram em casa, eles tinham comida em casa. Não, na história eles falam que não tinha. Mas eles tinham pão, e as migalhas de pão. Eu até postei isso nos status do WhatsApp, que o Luiz falou. Eles tiraram migalha de pão da onde? Mas certo, ok. Vamos supor, eles não tinham comida em casa, certo? Quando você é criança e você não tem comida na sua casa, o que você faz? Você vai na rua pra caçar? Não vai, cara. Você fica na sua casa, esperando a morte ou seu pai chegar. Porque você entendeu? É criança. Porque você é criança, entendeu? Você sai e manda então, tipo assim, mentira, eu acho que talvez fosse isso. O incentivo dessas histórias não seja uma criança aventureira. É bem diferente do que a gente vê hoje em dia com Stranger Things, por exemplo. Eu não entendo porque que a cultura de hoje criou a cultura da criança aventureira, tá ligado? Que ela vê o demônio na selva e ela vai lá investigar. Olha só, muita coisa estou vendo o vulto do demônio ali. Se ela vê uma casa de doce na selva, ela vai sair uma bruxa, ela vai querer comer. Mas, tipo assim, na história de João e Maria, os pais abandonaram ele por causa de falta de comida e tal. Eu observei desse ponto. São 2 as histórias, né? Que a mãe fez uma torta de doce de amora, e quando ela chegou, a casa estava uma bagunça. E aí ela resolveu que ia expulsar eles, e ela expulsou eles, mandou eles caçarem a amora. Eles acharam a casa da bruxa, que até então não era uma casa de doce, né? Mas provavelmente deveria ter amoras lá. Talvez, tipo, eles pensaram com esse pensamento, tipo, sei lá, vamos entrar, talvez a gente encontre amoras lá dentro. Mas a questão é que a bruxa convidou eles pra comer, e eles foram. E nisso, acho que não tem nenhuma história que diferencia nessa parte, que todas foram lá dentro, comeram pra engordar, pra ser assada pela bruxa, a bruxa morre. Nós não achamos história diferente. A não ser uma que eu quero ressaltar, a elegância dessa história, na qual a bruxa namorava o demônio, e o demônio... A história tosca, no caso. Sim, e o demônio que fazia essas coisas. Mas também não muda, a bruxa morre ainda, a bruxa vai morrer. Porque não diferencia. Mas na verdade, todas têm uma moral. Eu acho que talvez essa história tosca se dê ao fato de que, tipo, os humanos passaram a culpar o demônio pelos seus erros, tá ligado? Independente da existência dele ou não, tipo assim, é só pra se livrar da culpa, certo? Tipo, não foi erro meu. Inclusive, se a gente for ver, biblicamente, o culpar o demônio pelos erros humanos é repudiado, porque, tipo assim, diz que Deus chegou no jardim e viu lá e tal, e falou assim: Adão, por que você tá escondido? E Adão falou: pô, Deus, eu tô peladão aqui, não vai rolar, entendeu? Aí ele foi e falou assim: você comeu da fruta da árvore? Aí ele fala: a mulher me obrigou. Aí ele virou pra mulher: sério, Eva? Aí ela: a serpente me obrigou, a serpente me enganou, entendeu? Tipo, então já se viu ali, acho que talvez esse tenha sido o maior teste da humanidade, foi o nível de desonestidade que eles tiveram. Eles, tipo, passaram a culpa de um pro outro. Adão jogou a culpa na Eva, que jogou a culpa da serpente, que provavelmente deve ter jogado a culpa do diabo. Falar: ô Deus, foi eu não, hein? O diabo passou por aqui, eu tava suado ali. Mas nessa parte da serpente aí eles falam que é Lilith, não é verdade? Que foi a primeira mulher. Não, mas tipo assim, não é porque eu não quero entrar nesse quesito. Sim. Eu só tô, tipo, passando um pano geral sobre a ideia de que o ser humano joga a culpa dos erros dele em cima de outra pessoa. Mas tipo assim, o que eu quero meio que exemplificar com isso é que a gente tem muito material, entendeu? O que eu quero exemplificar com isso é que, tipo assim, tem N motivos pra João e Maria não terem ido pra floresta, e também, tipo, assim essa como tem N mostra, motivos pra eles irem. Mostra, tipo, hoje em dia que as mães falam assim: não aceitem, não pode com estranhos e tal. Tipo, a história de João e Maria também pode ter se encaixado nisso numa certa época, mas lembrando que ela não era uma história pra crianças naquela época, não é? Tipo, era uma história pra adultos. Nenhuma história dos irmãos Grimm era pra criança naquela época. Tipo, matar uma moça e tal.
Pode ser que o Misael falou, que seja uma forma de afastar a criança do perigo ou controlar ela por causa do medo. É uma das porque talvez também probabilidades. Tenha meio que existido essa interferência porque nem, por exemplo, eu falei, hoje se criou a cultura da criança aventureira, tá ligado? Criança que entra no mato pra enfrentar o demônio. E se um adulto não tá preparado pra enfrentar o demônio, a criança que vai estar? Claro que não, tá ligado? Mas eu Só que, tipo assim, essa tipo, talvez tenha sido criada se por uma versão tipo mais light, como a da Disney, tá ligado? Que afasta meio esse teor sombrio. Quem entra, deixai toda a esperança, vós que entrais, tá ligado? Tipo, vocês já tiveram aquela sensação de explorar o mundo sem sair de casa? Tipo, você vai no quintal assim e fala assim, nossa, mano, que da hora. Seus amiguinhos Berkiodigans. Exatamente. Tipo, isso, você sente... tipo, é uma você sensação sente como gostosa. se o quintal virasse outro planeta. Ou então você vai assim no terreno baldio, encontra 3 corpos e uma cabra. Muito específico. Debaixo de um crânio de bode. Com uma vela preta, com um pouquinho de farofa. Não coma farofa se você achar. Desculpa, eu comi outra vez. Tudo bem. Por isso que eu gripado hoje. Se você acha R$400 lá na macumba, infelizmente o santo não precisa de tanto dinheiro quanto eu. Mas você também não precisa, não pegue só pra garantir. É claro que eu preciso. É claro que a gente precisa. Falar, você não tá precisando, brother. Eu tô precisando mais. Mano, você precisa comer, né? Acho que nessa comida você precisa. Eu tô em uma entidade. Você precisa de, sei lá, não, energia. Mas tipo, a gente fugiu do assunto total, tá ligado? Do que eu queria dizer. Certo? Porque, tipo assim, a gente vê que, tipo, em todos os casos, a gente tem uma situação de abandono de João e Maria, tá ligado? Os pais deixam ele sozinho e a criança sozinha faz merda, cara. Sim. Tipo, isso é uma coisa que é fato. Entendeu? Começa errado da mãe da madrasta, né? Na qual uma parte das histórias é madrasta, expulsar as crianças de casa. Expulsa a madrasta. Mentira, não Não expulsa ninguém. Não saiam de casa. Eu lembrei de uma história aqui que por acaso ela não parece exatamente João e Maria, mas por um acaso lembra uma das histórias, que tipo assim, a minha professora me contou isso, que tinha o marido. Lembrei, foi por causa que você lembra aquela discussão que nós estávamos aqui? João e Maria moravam com o pai que tinha um pai que meio era... dark, meio série dark. Então, naquela hora que nós estávamos discutindo isso, eu lembrei de uma história que era... Não era Dark, era meio confuso. Era o pai que era do pai que passou a série Dark. Tá, pera, um deles era o... Um deles era o avô que morava com o filho, mas era pai. Tipo, bugava muitamente. É tipo Dark mesmo, que tipo, o pai do moleque era um moleque mais novo que ele, que voltou pro passado, ficou preso no passado e virou o pai dele. Aí, era meio essa vibe, tipo, deixa eu explicar. Exato, aí ele, tipo, namorava com a tia dele. Que era neta da mãe dele. Tá doido, mano. Real, tipo, agora que eu pensei nisso, porque, tipo assim, você pega... Era bizarro. Então, aí eu lembrei que uma professora minha, uma vez me contou dentro da sala, contou pra turma toda, né? Que era um pai que morava com o pai dele e com a mulher que eu acho que era a madrasta da criança. Aí, tipo, o velho, ele ficava comendo, sabe aquelas negócio de coco que você corta assim e faz meio que um pratinho? O povo das antigas fazia muito isso, cuia, já ouviu falar? Sim. Então, aí, tipo, ele comia na cuia e ele fazia bagunça, aí a mulher sempre falava assim, que você não, sei lá o que, você não quer, você vai expulsar seu pai e tal, não vai expulsar, senão eu vou ter que ir embora. Aí o pai vai, expulsa o pai dele e no outro dia a criança vai e começa a fazer uma cuia. Aí o filho dele vai falar assim, pra que isso, meu filho? Aí o filho vai falar assim, papai, é que eu tô fazendo pra você, quando você ficar velhinho, eu te expulsar de casa também. Aí tipo, eu acho que foi a Lília que contou, não sei se você era da minha sala. Foi tipo, eu falei, caramba, mano, eu lembrei dessa história. Nossa, real, foi a Lília. Foi a Lília. Lília? Lídia. Lília. Não expulsem seus avós de casa, não bote suas mãos não expulse ninguém, tá ligado? Não bote sua mão no forno, essa foi interessante. Porque, tipo assim... Step son, I'm stuck. Shit. Oh, damn. Mas é porque, tipo assim, o que a gente tá tentando entender aqui é que tem um conceito por trás, tá ligado? O cara não pegou e escreveu isso do nada, tá ligado?
Porque, tipo assim, se você pega um mundo fantástico, por exemplo, onde tudo funciona da melhor forma possível, é um dream, tá ligado? É um sonho. Tipo, o cara pegou, ele sonhou, ele acordou e falou, legal, é um mundo onde... É que nem eu tava dando um exemplo, por exemplo, do Flash ou do Superman. Verdade, a gente veio é um mundo sobre onde política, tudo funciona da forma perfeita, tá ligado? É pra dar certo. Tipo, ninguém se questiona assim, caraca, como que um a homem gravidade sai interfere. voando? Tipo, como que um homem levanta do chão e sai voando assim? Ele carrega um avião e é como se nada tivesse acontecendo. O que é isso? Entendeu? Ninguém questiona. Ninguém faz essa pergunta. Não tem assim. mais por que fazer essa pergunta, já tem lá. Aí, tipo, o povo fala, normal, eu não quero mais explicar isso. Como que a pele dele é rígida o suficiente pra parar um projétil, mas ainda é flexível o suficiente pra ele conseguir se mover, entendeu? Tipo, se a gente parar pra pensar agora, tipo, a gente tá deixando com que as pessoas leigas sejam romantizadas, sendo que na verdade não é uma coisa exatamente boa. Eu admiro muito uma pessoa bem cognitiva, tipo, uma pessoa que tem uma mente extraordinária. Eu acho isso muito bonito. Tipo, que sai pra pensar. Só que, tipo assim, você pega esse negócio mais o terror, mais a assombração, esse negócio bizarro, sempre tem alguma história por trás. Sim. Sabe como é que é? Tipo, sabe aquela parte do filme que você caga nas calças, que é baseado em fatos reais? Invocação do Mal, esse é um isso, baseado em fatos reais. E, tipo assim, real, cara. Se você for pesquisar, sempre é uma historinha meio sinistra. Sim. Ali que é que nem Centopeia Humana, por exemplo. Isso Centopeia Humana. Eles tiraram da Deep Web, só que a gente não tem exatamente uma prova se ele realmente existiu. Era tipo uma química. Heavy Scare, eu tenho medo. É tipo uma daquelas histórias creepypasta que o povo tirava da Slenderman. É uma creepypasta que o povo resolveu tirar pra colocar num filme. E tipo, eu não assisti o filme, mas eu creio que ele seja bom, porém muito traumático. Eu não tive a oportunidade de assistir porque eu não... Centopeia Humana virou um filme, né? É um filme. Eu prefiro não ver. Eu acho que tem 2 filmes ainda. Eu prefiro manter minha sanidade. Mas, tipo assim, vocês entendem do que eu tô falando? Tipo, esses contos mais sombrios, diferente dos contos mais fantasiosos, por exemplo, onde a bruxa é alguém com um poder muito maneiro, tipo, que transforma a casa velha, que transforma uma abóbora numa carruagem foda e um sapato velho num sapato de cristal. Tipo, você pega desse princípio, esse mundo fantástico, ele é idealizado pela imaginação do ser humano. Já o mundo mais sombrio, ele tem que ser idealizado pelos medos humanos. Você não pode ter uma bruxa nesse meio transformando uma abóbora no carvalho. Ela vai transformando você em um pequeno abóbora. Frango assado pra ela degustar com a abóbora. Aí nessas histórias mais fantasiosas que tem isso de uma coisa muito mítica, que é bonito, eles colocam fadas. Que tipo, é uma bruxa, só que alada, pequenininha e fofa. Que é tipo uma... Exato. Tipo, você pega o ponto e o contraponto, porque tipo, eu acredito que na fantasia eles pegam e deixam o terror mais bonitinho. Então, eu acredito que um filme que mesclou essas duas coisas foi Malévola, que foi um filme muito bom que eu não vi o 2. O 2 eu também queria ver. Mas eu acho que conseguiu mesclar essa coisa da bruxa má e como o fantasioso e o fantasioso conseguiram se juntar em uma coisa só, que mostrou como ela ficou má com o tempo, etc. E tipo assim, a gente pode ter várias referências de pessoas boas e más, tipo, dependendo do que a gente precisa na hora. Tipo, que nem o Mundo de Oz, vocês já viram? Que eles falam que a bruxa do norte ou a bruxa do sul. A bruxa branca lá, sim, ela é do bem, e a bruxa... de copas. De copas? Peraí. Eu não sei. Nós País maravilhoso. A bruxa verde. A bruxa verde é do mal. E a bruxa branca é a do bem. Mas se a gente parar pra pensar na história mesmo, a gente vê que é o contrário. A bruxa branca é do mal. Roubou o poder da ela bruxa roubou, verde, baniu ela. Assassinou ela ainda. Obrigou a menina a ficar em Oz, porque ela só precisava falar assim: olha, você só bate o sapatinho 3 vezes. E o que ela disse? Você precisa matar a bruxa pra sair. Só que na verdade não era bater o sapatinho 3 vezes pra voltar. Já parou pra pensar nisso? E tipo, a história da bruxa verde conta que ela perdeu a irmã e ela tava querendo vingança.
E tipo, não, ela nem queria vingança, ela tava querendo um artefato que era dela, que ela queria pra, eu acho que era pra lembrar, não lembro o filme exatamente, mas tem alguma coisa assim, que a gente tem que parar pra pensar no ponto de vista. Entende? Tipo... Assim, eu acabei de receber spoiler sobre o filme todo, que eu nunca mais assisti. Não é spoiler. Tipo, é porque é um filme tão antigo que você não vai ter paciência pra assistir a versão original dele, tá ligado? Tipo, eu, particularmente... Pra mim, o spoiler é uma coisa muito vasta, porque, tipo assim, eu sei o que acontece, mas eu não sei como acontece. Então... você não sabe explicar nos mínimos detalhes. Cara... Tipo, morreu um personagem, tá, mas como que ele morreu? Exato. Entende? Tipo, o que interessa mesmo é você ver... Como que a história constrói isso ali, não necessariamente o que vai acontecer. É que nem, por exemplo, Ultimato. Todo mundo que assistiu Vingadores Ultimato já sabia que o Homem de Ferro morria no final. Porém, ninguém sabia como acontecia, entendeu? Tipo, como a história é construída é que é o interessante. Exatamente. Mas, tipo assim, é isso. Tipo, a gente pegar a construção da Bruxa Má. E é engraçado, porque, tipo assim, a gente também não tem como provar pela história de que ela não tava só na cabeça das crianças, entendeu? Tipo, que nem aquele episódio do Chaves, ela que não foi uma situação imagina a casa dela. Isso, que eles entram na casa da bruxa do 71 e o gato flutuante, Satanás! E aí depois, tipo assim, a gente acaba descobrindo que todo aquele drama, aquele pânico, eles nem tinham entrado ainda, se dava, tipo, da imaginação deles, por causa do Bruxa do 71 e tal, e tudo que se ouvia sobre bruxas e tal. Tipo assim, talvez realmente eles tenham encontrado uma velhinha boa na floresta, certo? Que perguntou, nossa, caramba, crianças perdidas aqui, que bosta é essa e tal, vou ajudar. Não, tipo, talvez alguém que realmente deu a de bom samaritano, vou ajudar. Só que na cabeça deles, caraca, se a gente aceitar a ajuda dessa velha, a gente vai acabar num forno e vamos virar comida. É tipo aqueles casos, quem conta um conto aumenta um ponto, sabe? Exato. Tipo, a gente conta uma coisa muito verdadeira e coloca um detalhe de mentira. E tipo assim, isso e aí, tipo viraliza. Assim, só que aí, tipo assim, você pega um momento em que você não consegue mais separar o que foi verídico do a primeira que é versão mentira, também, a gente sabe disfarçar tipo a primeira versão, porque mesmo que você conta uma história, uma pessoa começa a aumentar uma coisa. É que nem, por exemplo, tipo assim, eles pegam assim, não, o conto original é esse, porém, tipo assim, na verdade foi uma história um pouco, mesmo que pouco diferente, contada na fogueira pra alguém, que contou pra outra pessoa, que contou pra outra pessoa, até que chegou no primeiro. Eu ia falar isso agora. Tipo assim, vai que mula sem cabeça, na verdade era só um cachorro com cabeça vermelha que tava à noite e não deu pra perceber, e com isso... Exato. Ou então pode ter realmente acontecido da mulher apaixonada pelo padre. Eu acho que ele sumiu, viajar e... Sei lá, associaram isso pra cidade. Eu acho que eles praticam o coito, né? Tipo, na história, pra ela ter recebido essa praga. Mas, tipo, vai que é verdade. Mas, tipo assim, na igreja também tinha muito disso de padres realmente transar, só que eles não contavam isso. E, tipo, tem fatos aí que comprova que nas igrejas haviam fetos dentro das igrejas. Mas é porque talvez, tipo assim, fosse aquele tipo de história que existe meio pra que pra gerar, pra evitar. Tipo, você vai receber uma praga. Tipo, não é necessariamente isso que vai acontecer, tá ligado? Porque, por exemplo, o cara que ele é padre, tipo assim, ele tá pecando. Se o cara é padre, ele se casa ou ele tem relação com uma mulher. Ele tá pecando de acordo com o estatuto da igreja dele. E não com o sacerdócio bíblico, entendeu? Não necessariamente o sacerdócio bíblico impede ele de fazer isso. Sim, porque na realidade... Então, tipo assim, existia a pressão da igreja de colocar na mente dele o que ia acontecer com ele só pra ele seguir aquele exemplo. Sim, porque, tipo assim, até porque, cara, vou explicar pra você. Por exemplo, nesse caso, é que nem eu falei, tudo tem sua finalidade, entendeu? Nem, por exemplo, a história sombria que era contada pra criança não entrar na floresta, entendeu? Então, tipo assim... A finalidade disso é que eles precisavam que os padres, principalmente os missionários, fossem totalmente voltados pra obra, mano. E qualquer pessoa que convive... porque qualquer pessoa que convive... Mano, você é casado ou você namora, você sabe que não é qualquer lugar que sua mulher vai deixar você ir. Você fala assim, tô indo ali, Deus mandou eu ir. Ela fala assim, Deus não tá aqui, vou te enfiar a porrada, você não vai não. Entendeu? E o cara não vai, mano. Então, tipo assim...
eles precisavam que ele não tivesse essas amarras, entendeu? Que ele pudesse ir pra qualquer lugar. Então, tipo assim, talvez pra isso, gerar pânico pra ter controle, entendeu? Tipo, se a gente parar pra pensar, o mundo é todo movido na base do medo. Já parou pra pensar? Exato. Tipo, sem o medo, o mundo não roda. Não roda pelo controle. Tipo, Então, por exemplo, se a gente for ver... Desde criança, adulto, desde criança que você não pode sair na rua à noite, até adulto que você precisa trabalhar pra pagar suas contas. E isso que eu ia falar agora, porque, tipo assim, eles criam medo em volta de você que se você não trabalhar como um escravo, você vai morrer de fome. Se você não estudar, você vai virar traficante, vai começar a morar na rua. Exato. Que precisa ter uma faculdade pra ser uma pessoa na vida. O que é ser uma pessoa na vida? Exato. Então, de trabalho, você receber e virar um robô. É esse tipo de controle psicológico que tá por trás da história. Na verdade, tipo, às vezes não é nem o final da história que importa, entendeu? Mas a narrativa dela conduz tudo a entender que ela era um controle psicológico muito grande, entendeu? Tipo, tem aquele e talvez, tipo assim, talvez ela tenha até vindo do controle psicológico que o autor sofria, entendeu? Tipo, porque às vezes a gente tem esse pensamento, não necessariamente uma pessoa ela é abusiva, talvez eu possa dizer assim, por querer ser abusiva, certo? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem o conhecimento de que o pai que ele fazia um negócio desse gerar medo no filho dele, ele pode ser considerado abusivo. Mas na verdade, tipo, na época em que isso acontecia, é que na verdade eles não tinham a intenção de ser abusivos. Eles tinham a intenção, tipo, de fazer um bem maior, entendeu? E eles não tinham uma ideia melhor. Como que a gente faz isso? É como se você pegar, por exemplo, os homens que tinham medo de sair da caverna. Como é que fala? Só que tem o nome certo. É o mito da caverna. É o mito da caverna, alguma coisa assim. Que tipo, é que eles prenderam pessoas assim na caverna, eles não tinham acesso à luz, e quando eles chegavam lá na luz, eles ficavam com medo da luz. Era isso? E voltavam pra caverna. Eu sei que história é essa. Pessoas que estão com medo do novo, do que não viram isso, ainda. Então, tipo assim, você não precisa ver, mas aí todo mundo vira pra você e fala, não, a luz é ruim, se você for lá fora, o sol vai te queimar e você vai morrer. Você é um ser humano. E você pode se adaptar à luz do sol, você vai sobreviver. Porém, se você não sai da caverna, você nunca vai descobrir isso. Porém, tipo assim, as pessoas têm medo de sair da caverna. Zona de conforto. Todo mundo tem medo de sair da caverna. Se você sair, você não vai querer se colocar nesse risco, entendeu? Ou então quando você sai, você tá achando de louca. Sempre existiu esse... Exato. Então, tipo, se você voltar e falar, não, eu fui na luz e eu tô vivo, eu tô bem... Ninguém acredita. A maioria não vai acreditar em você, entendeu? Pode ter um ou dois outros detalhes que vão ter curiosidade. Sim. Então, tipo assim, é esse controle do medo que existe sobre as pessoas. É um negócio meio bizarro. Tipo, não vá pra floresta. Tem uma velha lá que vai transformar você em torta, entendeu? Tipo, é isso. Falava que pegava as criancinhas pra fazer sabão. Como é que era o homem do saco que eles falavam que era? Sim, pegar pra fazer sabão. Não que seja uma coisa ruim, dá pra lavar vasilha. Dá pra fazer realmente sabão, criança. Mas é verdade. Você se acha inútil? Vire sabão. Você vai poder lavar a vasilha com você. Você pega, por exemplo... Não, se a gente parar pra pensar, é uma piada, mas essa piada é bem Você pega, por forte, exemplo, né? Sim. O conto dos 3 porquinhos e tal, que tinha a casa de palha, a casa de madeira, e teve um que foi corajoso e foi lá e fez uma casa de tijolos e tal, e só ele tava preparado pro lobo. Então, tipo assim, dá a ideia disso. Tipo, se você não fizer o certo, o demônio vai bater na sua porta e comer a sua alma. É isso. Nessa história do lobo, dos 3 porquinhos, na história, se não me engano, não sei se foi dos irmãos Grimm, que na verdade o lobo conseguia comer os 2 porcos. Mas, tipo assim, a Disney, voltando no assunto rapidinho, a Disney conseguiu fazer isso suavizar isso, fazendo cada um pra casa do outro, mas depois tipo, o lobo queimar o rabo e voar. Você já viu a animação dos 3 porquinhos da Disney que, tipo, eles estão tocando piano lá e tem tipo, um quadro do Father, que é uma imagem que viralizou isso na internet. Só que, tipo assim, pai, essa teoria dos irmãos, é que nem, por exemplo, eu te falei, não necessariamente seja uma coisa que fosse pra ser aterrorizante ou pra dar medo, mas talvez, tipo, pra prender um pé na realidade também, porque nem eu falei, a Disney tem uma realidade mais fantasiosa, talvez eles tenham criado essas crianças mais aventureiras, tá ligado? Que nem você pega Ariel.
incentiva meio que a pessoa sair fora seu da ciclo. zona de conforto, só que se a gente for Mesmo ver pela que história te da puxe alguma Ariel, coisa. ela meio que ela se fudeu no final, tá ligado? Não deu muito bom pra ela, No não. final ficou sem voz ainda. Tipo, não, na história da Disney Ela não, morre. ela recupera, mas na história real ela deu ruim pra ela. Deu com certeza. Tipo, deu merda. E tipo assim, o que acontece? Você vai pegar a história dos 3 porcos, por exemplo, faz todo sentido biológico e físico que um Cadeia porco alimentar. não consiga fugir de um lobo, tá ligado? Mas começa que ele construiu uma casa, não vai acontecer. Exato. Tem sentido? Faz sentido? Propósito, ele ter se escondido no feno não faz muito mais Ok. sentido. Ele Ele vê um escondeu monte de madeira, feno, ok. vou me esconder aqui. Aí o outro viu um monte de madeira, vou me esconder aqui. E o tijolo, outro mas encontrou uma casa, tipo, pronta com a porta aberta e falou: olha só que louco, vou me esconder aqui. É isso. Talvez isso fizesse mais sentido. Mas, tipo assim, é meio que pra gerar uma sensação. É que nem, tipo assim, é que nem quando você tá vendo um filme no cinema, suas emoções estão sendo manipuladas, entendeu? Tipo, não pelo mal, mas tipo, pra que você consiga sentir o filme. Tem uma experiência Então, por exemplo, melhor, dependendo do um filme. filme de terror psicológico, ele é bem pior do que um jump scare, tá ligado? Porque, tipo assim, o Você filme ele fica te tenso. tortura, ele é um... Dá um exemplo de terror Ele psicológico. te faz Corra, por exemplo. Corra é bem terror psicológico, porque, tipo assim... Motel Corra- Bates. É aquele filme que passou na Globo esses dias. Cara, eu assisti aquele filme e fiquei... Mano, o que foi isso? Porque foi tipo muito... Pior que o filme é bom. Ele puxava muito do seu, É do seu porque, tipo assim, entendimento. você de fica filme. assim, puta merda, meu Deus. Você fica na pontinha da cadeira porque Aquela alguma coisa hora vai que ela acontecer. falou assim... Você sabe que eu não posso te dar a chave. Eu falei, puta... Naquela hora que a mulher bate a xícara assim, ó... Pá, eu falei... Puta merda, meu Entendeu? Deus. E aí, tipo assim, você vai pegar um filme mais jump scare e tipo assim, ele acaba ficando mais engraçado, tá ligado? Você ri mais, tipo, é aquele filme que você fica mais... Não entra aí, seu idiota, tá ligado? O demônio Não tá entra aí, aí, caralho. tá ligado? Aí do nada o demônio brota na... Eu falei... Ah, eu falei! Aí, tipo, eu não gosto de terror por isso. Tipo, o meu gênero preferido não é terror, porém eu gosto muito de manipular esse sentimento de medo nos nossos projetos, tá? Todo mundo percebe. Por exemplo, cores, trilha sonora. Então, Fala assim agora, iluminação, tudo assim vai manipulando. Mas, ambiente. então, tipo assim, Eu tô ficando rouco. querendo ou não, hoje em dia isso é usado pra maior imersão dentro da história, mas aquilo era gerado não pra imergir a pessoa na história, mas sim trazer a história pro mundo real e gerar pânico, tipo, não vamos. Inclusive, tipo, o pânico, ele pode matar pessoas, tipo, você gerar muito pânico pode ser uma coisa muito ruim. Então, tipo assim, você tem que ter noção de como que você manipula o medo, né? Tipo, você não pode manipular de qualquer forma. Por exemplo, se a gente for pegar, a gente já testou aqui, na época da Inquisição e tal, que tinha essa galera aí que os camponeses e tal viam uma pessoa diferente, não, vamos matar porque é bruxa. Porque, tipo assim, era meio que gerado um pânico Botando em todo um ressalto mundo. aqui que eu assisti aquele vídeo que você me mandou, que eu achei ele muito perfeito. Nossa, do Golart, foi o primeiro vídeo que eu assisti, até hoje eu acompanho. Que o modo deles era, se a bruxa boiasse, ela era normal, mas se ela afundasse, ela assim, você afundou? Ok, ela não era bruxa. Tá, mas ela morreu, não era pra dar certo. E se ela boiasse, ela era bruxa. Eu achei esse método tão, sabe, tipo, mano, é uma coisa, tipo, que não tem condição de a pessoa não ter entrado no modo de raciocínio. Fala assim, tá, porque acho que não tinha física naquela época, não tem condição. Talvez talvez tipo fosse Talvez mais não tinha direto, física. fazer uma pergunta naquela época. Falar, você é uma bruxa? Não, por que dialogar com um demônio se eu posso só jogar ele no rio? E se ele boiar, ela vai ser bruxa. Se ela afundar, ela não é bruxa. Tá, ela afundou. O que faz agora? Tá, morreu. Põe fogo. Queimou? É bruxa. Não queimou? Putz. Cara, tipo assim, então, eu acho que não ia dar nem tempo de reagir, tá ligado? Porque eu falo contigo, mano. Taca lá na fogueira, não pegou fogo, eu saio muito voado. Será que ela entrou no raciocínio, tipo saio assim, muito corrido. do momento que eles pegaram, levaram ela, amarraram na cadeira, ela não teve a possibilidade de reagir?
Foi mal. Então, tem uma explicação pra isso. Lá naquele tempo, eles acreditavam que o poder da bruxa vinha da terra, né? Do chão, do solo. Aí eles colocavam ela de cabeça pra baixo numa cadeira especializada pra isso. Você pode procurar... Não tocar no chão. Agora tudo faz Mas é porque, sentido. tipo assim, se a gente for pegar a Eles não eram maioria tão da burros. galera aí, tem as Wiccas e tal, que tira seu poder na natureza e por aí vai. Mas isso não aí é mais caso pra aqui. magia nova, né? Não é Não, mas magia isso antiga. não é pra entrar Às vezes, no conceito. Muitas das vezes, É de as dizer que, bruxas tipo eram assim, consideradas bruxas, tipo assim, por fazer tipo chás. Ou às vezes, o povo olha, teme o que não conhece. Exatamente. Ou então- É que nem, inclusive... Isso entra o mito da Eu caverna queria de Platão. dizer isso, porque acontece que, tipo assim, acontece que realmente, é que nem a gente falou aqui do Brasil, tipo, a casa da velha no meio da floresta, É uma certo? coisa boa, E né? talvez fosse uma senhorinha normal, porque, tipo assim, todo mundo que já morou no interior tinha aquela parteira da cidade, curandeira, que Uhum. tinha um remédio pra tudo, fosse e a naquela casa época, dela ela era bruxa, tinha que aquela afundar. casa dela era lotada de erva e todo mundo achava que ela era bruxa. Todo mundo tinha certeza, não, essa velha é uma bruxa, puta que pariu. Ninguém vai na casa dela. E tipo assim, as crianças não passavam lá à noite. Você passava de frente da casa da velha com aqui, ó, trancado, não passava nem sinal de nem Wi-Fi. Wi-Fi, mano. exatamente. Se eu ouvir um vulto de um gato assim, seja, meu Deus, é o diabo. Vou morri e estou morto já. É tipo isso, né? Na época ela só fazia um chá, só era curandeira e ela era bruxa. Mas, tipo assim, E, na tipo, Inquisição, mas é que infeliz, aí não, é que deixa tá. eu falar É aqui. porque é o jeito que a história é contada, Deixa tá eu ligado? falar aqui. Não, pensando. Ninguém dava o time pra mulher falar assim, não, pô, isso aqui é só um chazinho de camomila, toma aí pra você ver que é suave. Aquilo era Ele, louco. tira isso da minha frente, bruxa! Pá, tapão na cara! Põe na cadeira! Fala assim, ó, a bruxa chegava lá, fala, aqui ó, não, chazinho. Fala, vou te mostrar o saco! Pega o cabo de vassoura. Bota ela no saco, pega o cabo de vassoura lá. Isso aqui é feitiçaria ou não é? Isso aqui é feitiçaria ou não é? Não é não, senhor. Isso aqui é feitiçaria ou não é? Não é não, senhor. Isso aqui é feitiçaria. Isso aqui é feitiçaria, você entendeu? Pá, tapa na cara. Não, tipo, nossa, prova esse aqui. É gostosinho até. Faz mais lá antes de morrer. Faz lá antes de a gente tacar no fogo. De onde você tirou esse tênis aqui? Ganhei, senhor. Foi o diabo que te deu. Certeza. Fogo, fogo. Põe na cadeira! Eu acho que, tipo assim, isso... E eu só queria ver a cara deles na hora que a bruxa afundava. Porque, tipo assim, afundou. Tá, ela não era bruxa. Mano, qual que era a cara imagina. deles? Tipo Porque, assim, tipo, eles não ligavam, mano. rolava meio esse rolê. Porque, tipo assim, corria o risco de você ter na sua família. Que nem na história do Goulart lá, que era a menina, ela era filha do juiz. E ela foi condenada por ser considerada bruxa. E, se eu não me engano, a mulher dele também era e tal. E ela se matou depois que ele e a filha morreram. Tem isso e pá, em porque, Salem. tipo, ele matou a filha, ele condenou a filha porque ela era considerada bruxa. E aí, tipo, imagina que merda. Você condena sua própria filha à morte. E você olha, ih, olha lá, afundou. Porra, oh, não! Não, mas tipo, tem uma parada dessa lá na série Salem, que tipo assim, a menina é bruxa, mas ela não sabe que é bruxa porque o pai dela é bruxa, tá ligado? Na verdade, eles tinham muito disso, tipo, o cara traiu você com a sua mulher e você vai e fala, eu quero vingar. A Ezia vai falar assim, mas tá, isso aqui não... É bruxa, foda-se, mata, tá ligado? Tipo, por vingança mesmo. Eles aproveitavam esse negócio pra punir a pessoa que você não gosta. Tipo, ou então, uma pessoa que você não gosta, ele também não gosta. Aí vocês iam lá e falavam assim, vamos falar que esse cara aqui, ele tá com pacto com o diabo. Já que a gente não gosta, você é meu álibi. Acabou que muita pessoa morreu, aproveitou disso. E tipo assim, cara, o problema é que se a gente dizer assim, não, mas a sociedade fazia isso, ou a igreja católica fazia isso porque era todo mundo cruel. Não era, cara. É porque, tipo, tinha uma galerinha muito pouca que mantinha o poder, que sabia a realidade, mas que deixava todo mundo com medo pra tudo funcionar pra controlar da forma que eles queriam, entendeu? É que nem hoje no governo atual. É. Tipo, tinha aquela faca da marca que eles esfaqueavam as mulheres e, em um certo tempo, eles
pressionava um botão lá que a faca era retrátil e não entrava. E falava assim, olha, quando a mulher não, se a mulher não sentir dor, é por causa que ela tem a marca da besta. E tipo, eles iam esfaqueando ela. Mesmo se eles resolvessem deixar a mulher passar, isso com certeza ia gerar alguma ferida, algum problema posterior daqueles negócios, porque ferida, né, cara? Não tinha medicina moderna naquela época, acabava que morria de toda forma. A medicina moderna, ela fundava junto com a bruxa, porque ela nunca tinha conhecimento de Exato, mas é que tá, tipo assim, junto com a bruxa, entre aspas. Qualquer tecnologia extremamente avançada e desconhecida é indistinguível de magia, entendeu? Então, pra gente não daria pra distinguir. Se pegasse hoje e levasse um dos computadores da era atual, um celular da era atual, pro cara que criou o primeiro telefone, ele ia falar, que magia é essa? Que feitiçaria é essa? Exatamente. Entendeu? Então, tipo, ele não ia conseguir compreender. Então, tipo assim, o povo... Não o povo, mas o ser humano sempre ele é guiado pelo medo. E, tipo assim, isso não é uma questão de preconceito... não necessariamente consciente, mas talvez esteja no instinto humano, que, querendo ou não, o ser humano, apesar de termos consciência, a nossa consciência é uma parte muito pequena de nós. A gente esquece que a gente é um animal como qualquer outro no reino animal, que se guia pelos seus instintos. Sim. E o medo é um deles. Então, o que nos ameaça, a nossa tendência é atacar primeiro para não ser atacado, entendeu? Você ataca primeiro e pergunta depois. É que nem você pensar um leão na mata. Se for pra cima dele, ele vai te atacar direto, porque, tipo, você é uma ameaça pra ele. Ele não vai pensar que você vai fazer carinho. Entendeu? Tipo, ele não vai falar assim, não, ele é um humano bom. Fome. Ele vai fazer carinho em mim. Depois que a gente começa... Mas por que você vai acariciar um leão? É o último jogo que você pode fazer tipo isso, assim, mas tudo bem. De último, o que eu deixo como minha consideração final é que é isso. É um controle de medo geral. É uma forma de você gerar... É o caos controlado. Você gera pânico nas pessoas, o pânico gera caos, porém você tem esse e o caos controlado. Gera controle. Porque a qualquer momento você pode, tipo, criar uma forma de, por exemplo, vamos supor, falar assim, mesmo que realmente não tivesse acontecido, mas eles podiam chegar do dia para mim e falar assim, não, realmente, até nesse exato momento a gente acabou de extinguir a última bruxa, então não existe mais a preocupação da população. Então, tipo assim, eles tinham o controle total da narrativa e geravam medo nas pessoas pra controlar. É incrível. Sim, e, tipo, eu incrível e medonho muito, ao mesmo tempo. Eu acredito muito que a gente perdeu muitos e muitos gênios nessas inquisições e tal. Tipo, pra um... Como é que é o nome daqueles caras que mexe com fundição de materiais? Siderúrgico? Ferreiro? Não, alquimistas. Os alquimistas da época, eles só tinham permissão pra mexer com alquimia se eles estivessem junto de um rei, que a igreja não poderia ter acesso a ele pra matar. Aí eles conseguiam até debochar da igreja e tal, mas tendo a proteção do rei. E isso foi até que, entre aspas, foi um lado bom pra eles, que a gente conseguiu ter um pedaço dessa inteligência que eles deixaram pra gente, mas também foi muito ruim em comparação a vários gêneros que a gente perdeu nessa brincadeira de assassinato, genocídio, vou falar. Então, galera, a gente teve que fazer um corte muito bruto aqui, por causa que a gente começou a discutir os conceitos teológicos aqui, e isso não era conteúdo pro vídeo, mas é isso. Eu sou o Paulo. Eu sou o Luiz. Eu sou o Misael. E esse foi o Crowcast.